Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, fique à vontade, seja lá onde você estiver, porque a partir de agora a gente vai ter conteúdo, conhecimento de altíssima qualidade e o que é comum conosco de forma gratuita. O podcast A Casa é Sua, né? Como você que já nos acompanha sabe, a gente trabalha sobre empreendedorismo. E eu, como eu vim do nada, né? Meu nome é Éder Miller, né? Sou economista e tenho alguns negócios. Eu gosto de trazer pessoas e convidados da vida real, da prática, aqueles que fazem realmente as coisas acontecerem. Porque a gente pega a história dessas pessoas, pegamos as dicas, os insights, que com certeza elas vão ser úteis para você que está pensando em fazer um negócio, para você que está começando um negócio, para você que já tem um excelente negócio e para você também, com certeza, que tem um negócio muito maior do que o nosso e às vezes do convidado. Sem dúvida, você vai ter conhecimento de altíssima qualidade. Para isso, o meu convidado hoje, ele também andou aí um bom tempo para nos visitar. Ele não é da cidade de onde a gente está falando, a gente fala de Florianópolis. É o Thiago. O Thiago, ele é um músico que virou empreendedor, tem uma indústria de imóveis hoje, a Divinize. Quero agradecer muito a tua presença, Thiago. E a partir de agora, como o nosso nome fala, né? A casa é sua. Opa! Olá, obrigado, Éder, obrigado pelo convite. Sempre é bom estar com pessoas que têm essas iniciativas, né? Deixa eu me apresentar direitinho. Gosto de falar o seguinte: sou vendedor. Show. De nascença, eu acho. Sou esposo da Michele, pai de Fernanda, Daniel, Davi. Esse começa quem eu sou, né? Sensacional. Dali para fora a gente começa. Eu brinco com vendas porque eu acho que gosto de colocar isso na minha essência, porque assim, uma das coisas que a gente lembra desde pequeno, eu buscava alguma coisa para vender para alguém para fazer algum dinheiro. Desde sempre. Desde sempre. Desde criança lá, olhando pro passarinho lá, será que se eu pegar esse trem vai dar dinheiro? Ou alguma coisa que não estava sendo usado. Então eu acho que é legal. Para quem quer crescer, eu acho que venda é uma das coisas que faz com que as pessoas cresçam mais rápido de forma mais honesta, né? Eu acho que não tem outra profissão que te coloque com bons rendimentos com muitas possibilidades. De uma forma muito orgânica e muito rápido. Isso eu acho que é bacana, talvez até por isso que a gente focou sempre na venda, por buscar crescer realmente, buscar sair de bolhas realmente, né? E excelente. Então você se julga um vendedor por natureza. Mas você começou lá, você começou em Joinville e tem uma história que é legal, você era músico, né? Músico. Como é que é? Conta isso aí pra nós, cara. Você cantava nas baladas de Joinville, o pessoal vai lembrar ele, hein? Imagine o seguinte, meu pai, na verdade, ele tinha um sonho de tocar violão. Mas Show. Imagine que lá atrás, há bastante tempo atrás, não quero falar datas porque deve entregar a idade da gente, né? Então, assim, imagine que bastante tempo atrás aí, gostaria de tocar um violão, mas o acesso era muito limitado, né? Difícil. E quando eu nasci, eu sou irmão de 4 pessoas, uma família com 5 filhos, eu era do meio, primeiro menino. Meu pai quis realizar o sonho dele comigo. Então eu tinha ali pelos 6 anos de idade, ele me deu o primeiro violão. Deu carona para olha só que, deu carona para um andarilho lá, um mendigo na rua. Isso em Joinville. Isso em Joinville. E ele tinha um violão, comprou um violão por 5 pila. Violão ruim, mas foi ali onde começou. Aí começamos a aprender, tocar também com uma grande dificuldade, porque hoje está tudo fácil com a internet, né? Hoje você baixar aí algumas músicas ali e algumas videoaulas, você aprende. Imagina eu lá em Piraberaba, porque a gente fala Joinville para ficar bonito, né? Mas sou lá de Piraberaba, né? Lá quase chegando em São Bento, né?
Lá na Serra. Piraberaba é aquele caminho que vai para São Bento, São isso? Bento, Campo Alegre, São Bento. Então, sou criado, na verdade, nasci ali no Boa Vista, mas com 4 anos a gente já foi para lá, passou quase que a vida toda, a infância inteira ali, né? Que era uma região mais, digamos assim, Joinville. Rural. É a maior cidade de Santa Catarina, mas é uma parte rural de Joinville. Exatamente. Sensacional. E você chegou a cantar? Você chegou a exercer a profissão de músico? Então, aí a gente brincou forte com esse negócio aí. A nossa banda, a banda Degradê. Comecei com solo, depois dupla e chegamos até a ter uma banda. A gente está trabalhando mais ou menos uns 15 anos. Com 7, 8 anos eu já tocava em alguns bares, que na época a música sertaneja não era tão forte como é hoje, né? Mas a gente já tocava em alguns bares, alguns tipos de evento, e depois a gente montou a banda, gravamos 2 CDs. A brincadeira foi bacana. Ah, foi um negócio profissional. Chegou a gravar música. Tínhamos todo um sertanejo tocava o quê? Nós tocávamos meio de tudo. Na época da banda a gente chegou assim, ó, eventos como casamento, formaturas, então meio que tinha que tocar um pouco de tudo. E qual que era a tua função na banda? Eu era o vocalista, era o primeiro da banda. Então você já vendia ali desde... Comecei me vendendo na época da banda já. Sensacional. E com certeza a música te ensinou alguns pilares que depois você usou, aperfeiçoou na área comercial, né? Se você fosse pegar esse link, talvez alguém que está nos assistindo, talvez toque, cante também. O que tu acha que linkou? Éder, assim, ó, o que eu penso, e daí eu não vou falar só da música, eu acho que eu vou falar de tudo que a gente faz na vida hoje. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que entregar o melhor. Porque tudo que você faz vai linkar com algo que você vai fazer lá na frente. Porque hoje, eu cantei por muitos anos. Perfeito. E cada cidade que eu ia, lá na frente, quando eu passei a ser vendedor de móveis sob medida, eu já conhecia as cidades onde eu estava indo vender móveis. Eu conhecia algumas pessoas... Da época da música. Aí, a parte de falar, a parte do vendedor, de explicar, de ter facilidade com comunicação, também veio lá da música. Então, assim, se eu acho que alguma coisa que eu posso falar para quem está nos assistindo é o seguinte: faça bem feito. O que você se propor para fazer, faça o melhor que você pode, entregue o teu melhor, porque você não vai estar perdendo. Ah, mas hoje você foi músico, não é mais. Mas valeu a pena cada palco que eu subi, cada amizade que eu construí, por estar fazendo o melhor. Cada noite, né? Porque muitas vezes é na noite, perde sono. Perde tudo, mas entrega o melhor, entrega naquele momento. O que você tem de melhor. Bom, a gente já teve uma sacada que com certeza é um dos pilares do empreendedorismo, né? Que normalmente quem senta aqui, se você entrega o seu melhor, né? A probabilidade de você ter sucesso e chegar mais longe está mais próxima. Com certeza. E muitas vezes as pessoas pensam que elas precisam de um meio, de condições para entregar o melhor. Talvez você não tinha. Você falou que o primeiro que você começou não era o melhor violão, né? Você até brincou de 5, né? Alguma coisa, 5 pila, 5 reais, não sei. Não era a melhor condição, talvez não tinha o melhor palco, não tinha o melhor microfone, mas já tinha isso em mente, né? Vou cantar e vou fazer o meu melhor. O meu melhor de hoje. Porque assim, ó, na verdade, a nossa vida hoje é uma evolução constante. Então, assim, ó, se eu for esperar ter o melhor produto, ser o melhor cantor, ter a melhor equipe, eu vou só esperar, eu vou sentar e deixar a vida passar e estar esperando. E essa é uma outra coisa que é bem legal. A condição mais favorável, ela nunca existe, né? Não existe, ela é hoje. O melhor dia para você entregar o que você tem de melhor é hoje. Porque o que acontece? Se eu fosse esperar ter a melhor banda, eu não teria tocado, talvez. Perfeito. Se eu fosse esperar, talvez hoje, 40 anos, eu canto muito melhor do que quando eu tinha 15, claro, do que quando eu tinha 10, porém, eu não posso esperar até os 40 para eu começar a cantar, para eu começar alguma coisa. Então, eu acho que assim, um recado para quem quer fazer alguma coisa, faça hoje, comece por hoje. E amanhã você vai estar melhor e o tempo vai passar e você vai começar a entregar mais. Por quê? Porque você está errando. Ninguém aprende só acertando, a gente aprende errando, realmente, isso eu não devo fazer. Isso eu acho que é para todas as áreas, né, Éder? Com certeza, quem está no jogo, né,
dá para se molhar, né? É isso. E eu, pelo menos, não conheço ninguém, seja lá do Elon Musk a empreendedores normais, igual nós, ou não normais, que fale assim, eu sempre acertei, né? Com certeza o erro é... Só que aí você tem que ter o aprendizado, né? O que eu vou aprender com aquilo? Ou não vou mais cometer esse mesmo erro. E eu até brinco que, na verdade, o que é o acerto, né? São um monte de tentativas sem desistência. Porque você erra um monte, nós não teríamos, talvez, a nossa luz que a gente está vendo aqui, foi vários erros e o cara acertou porque ele continuou tentando. E talvez esse fracasso todo teria ficado para trás e não seria nem conhecido na história. Então eu gosto de falar o seguinte, todo mundo vai olhar as coisas boas ou as coisas que deram certo. E todas aquelas tentativas, tudo aquilo que ficou para trás, aquilo está esquecido. Então, a gente tem que ir de erro em erro buscando o acerto, porque o reconhecimento vem aí. Sem dúvida. Bom, vocês já perceberam que a nossa conversa vai ser sensacional, né? O Thiago, ele é um empresário, um empreendedor que ele veio da música, virou vendedor e com vendas, né, que é a essência dele, ele criou uma indústria, a gente vai conversar bastante sobre isso e a gente vai ter dicas muito legais. Mas para que a gente pudesse estar aqui hoje, existem os nossos patrocinadores. Agora é a hora do merchan. E o principal patrocinador hoje, e sempre nos nossos encontros, é o nosso convidado. Por quê? Porque sem o nosso convidado, sem você, Thiago, a gente não teria o conhecimento gratuito, que é o que a gente está proporcionando para você que nos assiste. Então, quero te agradecer muito pela tua presença, pelo teu tempo. Sei que você tem negócios em várias cidades, é uma agenda corrida, a gente conseguiu conciliar esse horário. E agradecer também, fazer um merchan da tua indústria, que é a Divinize. Então, de repente você, lojista, que está precisando de imóvel planejado, ele não é uma loja, ele é uma fábrica de imóvel que vende pelo Brasil, né? Então a gente vai deixar o contato aqui, já vou aproveitar para você que está nos acompanhando, para que você se inscreva no canal, mande esse vídeo aqui para o teu amigo, conhecido, a gente vai deixar o contato do Thiago, vamos deixar o contato da Divinize. Com certeza você vai encontrar produtos e um empreendedor com muito insight e produtos de excelente qualidade. E os outros nossos dois patrocinadores, um é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas, a gente fala o que eles nos passam, que eles são uma empresa que veste a casa, né? Então eles vestem as janelas com cortinas, com persianas, eles vestem as paredes com papel de parede, eles vestem o chão com piso vinílico, rodapé. Vestem a cama muitas vezes, sabe, com aquelas roupas de cama bonitona assim que não dá vontade de você deitar nela, que é só decorativa, que não é o lençol, que chamavam de colcha. A Carol Cortinas também é especialista nisso, então a gente vai deixar aqui o contato deles. Tenho certeza que se você ainda não precisou desse tipo de produto, em algum momento você vai precisar, e são excelentes, vale a pena dar uma conferida. Eles têm lojas por Santa Catarina inteira. Estão abrindo uma sede agora para atender corporativo em São Paulo, vão abrir, não vai demorar muito, mas no Mato Grosso também, em Sinop, então vale a pena conferir. E o outro patrocinador nosso é a Carol Decor. A Carol Decor, ela pertence ao mesmo grupo da Carol Cortinas e eu é o irmão mais novo deles. Então eles trabalham com um mix de produtos que complementam os da Carol Cortinas. Eles são especialistas em tapetes, né? Na nossa sala aqui do podcast a gente tem um tapete que ele dá aconchego, ele melhora a acústica. Então, normalmente, seja no trabalho, na casa, dificilmente a gente vai num lugar que não tem nenhum tapete. E a Carol Decor, ela é especialista, eles trabalham também com quadros. Então, quero colocar qualquer coisa num quadro, uma imagem, uma pintura, retratar alguma coisa que diz respeito a você, seja no teu trabalho, na sua casa. Eles também são especialistas nisso. Os quadros deles dá para ser feito com tecido, né? Dá para ser feito com impressões, então é um produto bastante bacana. E também trabalham com móveis soltos, mesa, cadeira, sofá, tanto para a área interna e externa, e os objetos decorativos. Então a gente vai deixar aqui também o contato da Carol Decor, mas o principal patrocinador hoje é você, Thiago, e a Divinize. Agradecemos muito a vocês. E aqui é nessa história que a gente vai chegar. Você, músico de Joinville, resolveu... Só para endossar aqui, Carol Cortinas, Carol Decor,
E Divinize, na verdade, temos uma grande parceria também. Então assim, você que tem a sua loja de móveis igual nós, igual Divinize, porque Divinize, só para contextualizar, Divinize é uma indústria, mas também temos lojas próprias. E lá na ponta, quando a gente vai entregar para o nosso cliente, quando a gente vai atender, fazer as mobílias, tudo, a gente conta com o pessoal da Carol Cortinas, o pessoal da Carol Decor, para realmente vestir, botar o resto que falta. Então a gente entra com os móveis sob medida e a gente coloca toda a parte de cortina, a parte de papéis de parede, quadro, acessórios, decoração, para finalizar e a casa realmente ficar 100%. Então são grandes parceiros da gente, posso falar e assino embaixo aí essa parceria. Excelente, isso aí, as empresas elas são parceiras. E você era cantor, músico em Joinville. Aí a gente conversava nos bastidores, você deu uma guinada na vida e você não vou mais ficar em Joinville. O que te motivou a isso, Thiago? Eu acho que na verdade a gente sempre busca alguma coisa diferente para a vida. E em um determinado momento, essa vida da noite, amo a música, mas a vida da noite eu não gostei tanto assim. Porque é uma vida um pouco difícil, eu sempre tive muita dificuldade. Dormir durante o dia não é... Eu não sou noturno. Uhum. Eu não sou noturno. Então, assim, músico não noturno é difícil. E é difícil. Então, como eu sou muito família, gosto muito mais de estar com a família, de estar em festas, a gente tinha um grande problema que não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem aniversário, não tem nada, vai estar trabalhando o tempo todo e acabou. E chegou um momento, eu falei, cara, não é isso que eu quero mais. E aí foi a minha maior briga e a minha maior luta pessoal. Por quê? O que eu vou fazer que me dê dinheiro, que a gente precisa produzir, tem família, tem filhos, tem que começar, tem que sustentar esse povo todo. Só que o que eu vou fazer que me agrade também? Porque daí você é músico. Então você sobe no palco, você canta, você recebe aplausos, você é o artista, você é o centro das atenções. Centro das atenções. E aí foi o meu maior problema. Tive uma passagem por Curitiba breve, voltei para Joinville e vou para Balneário Camboriú. Passei por Curitiba, uma grande cidade, gostei, porém grande demais, o pessoal meio frio, um pouco diferente do que a gente está acostumado. Perfeito. Volto para Joinville e digo, caramba, agora ficou pequeno esse negócio aqui. Curitiba é uma cidade maravilhosa com um monte de coisa para fazer. Joinville, não Joinville só em si, mas estamos falando lá de Piraberaba. Perfeito. Eu achei que, poxa, não sei, eu acho que não é aqui. Aí tive uma oportunidade de ir para Balneário Camboriú. Aí quando eu chego em Balneário Camboriú, eu enxerguei o meio termo, né? Curitiba, uma cidade onde tem tudo, Balneário Camboriú tem tudo, Joinville, amistosa, essa cidade que todo mundo abraça, que todo mundo te recebe bem, e achei isso em Balneário Camboriú. Eu acho que a gente acho que deve ter o seu lugar já escrito lá em cima, né? Quando eu cheguei em Balneário Camboriú, eu falei, não gosto de praia, tem um detalhe, não sou de praia, então não é por causa da praia, não foi pela praia. E eu chego em Balneário Camboriú e digo, é essa cidade aqui. Muitas oportunidades e eu nunca tive preguiça de trabalhar. Quando eu vejo todas aquelas oportunidades e as coisas acontecendo de forma bacana e eu começo a me encontrar no móvel sob medida. Venho de uma família de marceneiro, meu pai é marceneiro, então já tinha passado pela marcenaria. Já tinha um histórico. Eu tenho esse histórico, já tenho um pozinho de madeira na veia, né? E aí eu chego em Balneário Camboriú, a princípio vim até com uma loja de móveis antigos, que era uma ideia junto com meu pai, trago a loja de móveis antigos, começo a vender móveis antigos em Balneário Camboriú. Porém, móveis antigos em Balneário Camboriú, onde é só prédio, não fez muito sentido, né? Começaram a me pedir o móvel sob medida. Por quê? Qualquer cantinho, tem que ser sob medida, né? Em apartamentos... O espaço é caro, o metro quadrado, e ele precisa ser muito bem aproveitado. Tem que ser bem aproveitado.
caro e limitado, né? Exatamente. Não ilimitado. são mais casas de 500 metros quadrados, Claro, né? São claro. apartamentos de 140, de 200. Isso, de 500 são muito poucos, São né? muito poucos. Muito poucos. Então, eu comecei a trabalhar com móveis sob medida, mas mais para ir resolvendo um cliente aqui, resolvendo outro cliente aqui, e aquilo eu comecei a me encantar, porque eu vi que dava de fazer algo muito bom. Trouxe aquela ideia do móvel madeira, que é algo forte, algo duradouro. Montei um modelo de móvel forte, que ficava resistente. Eu me orgulhava muito, subia no móvel, dizia, meu móvel aqui é forte. Segura. É MDF, mas é forte. Então eu construí um modelo de móvel muito forte para fazer. E quando eu entro no móvel sob medida, volta para mim, foi o que me encantou, que eu sou apaixonado por móveis hoje. Hoje eu não faria outra coisa. Por quê? Porque ele me encantou, porque ele me lembrou lá atrás da música. Porque hoje, o que eu faço? Hoje eu realizo um sonho. Então, para mim, a grande sacada do móvel sob medida, quando eu comecei a fazer e porque me apaixonei, foi o seguinte, eu pegar a necessidade do nosso cliente, o sonho que ele queria e transformar em realidade. E aí eu tinha aquele mesmo sentimento daquele elogio lá da Depois banda. do show. Depois do show. Eu tinha aquele mesmo sentimento, que nunca foi sobre dinheiro. Ser aplaudido lá no Ser palco. aplaudido. E aí isso me trouxe muito forte para o móvel sob medida e fez com que eu quisesse aumentar isso. Por quê? Porque eu estava sendo aplaudido de novo. De certa forma. Estava sendo recebido pelas pessoas como amigo. Então isso para mim, o que me trouxe, eu botei o primeiro pé e me puxou para dentro do móvel sob medida, foi justamente isso. Eu consegui conciliar aquele sentimento gostoso de, poxa, Thiago, que lindo que ficou, que bom que ficou, o elogio, né? O elogio para o artista sempre é o que mais importa, né? E eu acho que isso que me trouxe para dentro dos móveis sob medida. E você falou que vem de família de marceneiro e tinha no sangue a poeira, né? O pó, me corrija se eu falei errado. Mas você tem na veia o comercial. Quando você começou a trabalhar com móveis, você começou no comercial. Você era o vendedor. Você é o cara Sim. que ia lá e vendia para o cliente. Sempre. E como é que você... Que técnica que você usava assim? Pô, você é vendedor, né? Você estudou vendas? Porque essa é uma curiosidade que você que está nos acompanhando, qualquer negócio, empreendedor, seja pequeno, médio, grande, gigante, vai precisar ter vendas. Você estudou vendas, você acredita em processo, método, você acredita que vendas é uma conversa. Como que você vê esse lado da vendas? Para você, Thiago. Sabe que isso é bem engraçado, porque é o seguinte, é justamente isso. A venda, todo mundo imagina que venda é dom. E tanto as pessoas acreditam que venda é dom, tem faculdade para vender? Tem curso de venda? Agora tem um pessoal até tive uma experiência fantástica, o pessoal do Sales Club. Não sei se eu posso fazer propaganda aqui. Pode, mas claro, coisas boas. Extraordinário, Thiago Conce, Léo da 300 Franchise, o Rafael, pessoal assim, extraordinário, mostrando justamente isso, algo que a gente realmente acredita. A venda é um processo, a venda é você sentir, entender, ler uma dor, que foi o que aconteceu com os móveis. Eu cheguei em Balneário Camboriú, qual que é a dor das pessoas de Balneário Camboriú? Não tem gente que queira trabalhar, não tem gente que queira me entregar. Então, assim, você pegar essa dor, você pegar uma vontade, você vai vender para quem? Para quem que você vende? Alguém que tenha uma vontade, alguém que queira alguma coisa, ou alguém que tenha um problema, alguém que tenha uma dor. Você pegar isso e você transformar numa solução. Então, o bom vendedor é alguém que entrega uma solução. Eu verticalizei a nossa empresa porque eu via dor. Eu entregava um móvel e vinha um armorista e vinha uma empresa de mármore fazer uma lambança em cima dos nossos móveis.
E eu montei uma marmoraria para entregar o mármore também. Aí vinha um encanador e fazia um furo, deixava vazando, molhava o nosso móvel embaixo. Aí dava problema no móvel. Dava problema no móvel. Aí eu trouxe para dentro o encanador. Aí vinha um cara botar o vidro, cortava errado, fazia alguma coisa, riscava o móvel, aí de novo estragou o nosso móvel. Então assim, ó, é a dor, né? É a dor que faz o cliente comprar. É o desejo extremo de ter alguma coisa, é um desejo, é uma vontade, mas a dor de ter um serviço ou de ter alguém fazendo. Então, assim, eu comecei e eu achava que realmente não tinha. Foi a maior dificuldade para mim, foi replicar o meu modelo de negócio, o meu modelo de venda, porque era meu. Desenvolvi de uma forma onde dizia, cara, eu não tenho técnica de venda, eu vendo. Eu sento na mesa e sou eu 100% e coloco o meu coração junto com o cliente e tento resolver, tento puxar para mim todas as dores e é isso que eu faço. E resolver o problema dele. Só que aí quando você começa a entender e quando você começa realmente a trazer isso para a realidade, você entende que todos os clientes compram pelos mesmos motivos. E eles compram os motivos deles, não pelos seus motivos. Claro, ninguém... com certeza. E isso, inclusive, é um erro de alguns vendedores. Eles querem colocar na cabeça do cliente que ele precisa comprar o produto dele. Eles querem colocar... E isso aí você começa a entender que tem realmente um padrão, que venda é processo. Venda é você entender, até assim, na venda funciona muito aquela história de que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, a vendas é ouvir o nosso cliente, é ouvir as dores, ouvir as vontades, ouvir as necessidades, fazer boas perguntas para tirar o máximo que a gente consegue realmente e tentar entregar, de preferência, um pouquinho mais do que a gente tá se propondo e está combinando. Aí eu acredito que um segredo aí de um sucesso, até de longevidade mesmo, né, para a sua empresa, se você conseguir fazer isso. E como é que você faz para gerar... eu já entendi que, na tua visão, e eu concordo total, a venda é quando você resolve a dor, resolve algo que a pessoa está precisando. E como é que você faz se você, de repente, está começando um negócio, preciso montar um time comercial, preciso treinar pessoas, preciso ensinar as pessoas, porque você falou que perguntaram se você tinha um método, e você falou, eu tenho um método meu, eu sou eu e vou lá e vendo. Mas agora, a gente já conversando, e você já deu uma análise de como fazer o processo. O que você acredita que a pessoa precisa ter para que ela venda de verdade, para que ela venda bem? É assim, ó, vendas, as pessoas se preocupam na venda. Todo mundo se preocupa na venda, no número de venda. E não existe isso. Porque a venda, ela se constrói. A venda, eu preciso de um monte de etapas para vender. Claro. Então, eu preciso de network, eu preciso de conhecimento, eu preciso de uma linha... produtos que vão atender as necessidades e resolver os problemas, né, as dores. Eu preciso de muitas atividades até chegar lá. Então, o que acontece? Como a gente já falou, a vendedor somos amadores, não temos um curso, não temos uma faculdade, cada um vai criando um modelo e vai fazendo as coisas acontecerem do jeito que acham que é. E o que acontece? As empresas, nós empresários fizemos isso. Quantas reuniões que você vai lá, você senta com a tua equipe e diz, gente, dia 28 do mês, gente, não batemos a meta, vamos vender. Não existe venda forçada, a não ser que você tenha um produto que você possa apertar. Claro. Mas a gente que vende valor agregado, a gente que vende é algo mais programado, a gente precisa apertar processos. Então, o que eu entendo? O que é uma venda? É você cobrar das pessoas as atividades. Você cobrar o seguinte, eu preciso, para eu vender móveis sob medida. Show. De quanto que eu preciso, quantas pessoas eu preciso conversar, quantas pessoas... Isso eu posso controlar. A venda eu não consigo controlar. Isso tem uma métrica. Sim ou não.
Ou seja, quantas pessoas eu vou precisar conversar para quantas que eu Para vou... eu converter. Então, o que acontece? O que eu posso cobrar do meu vendedor? Eu posso cobrar quantas pessoas que ele conversa. Se ele conversa com 10 pessoas por semana e lá no final do mês ele converte R$200 mil, e se eu quiser aumentar para 400, se eu quiser aumentar esse número, eu tenho que aumentar com o número de pessoas que ele está conversando. A atividade eu posso controlar, a venda não. Eu não tenho como controlar a venda. Então, a maioria das empresas e a maioria até dos vendedores, eles controlam no final do mês quanto estão vendendo, mas eles não construíram a venda no decorrer do mês. Claro. As atividades a gente controla. O final não tem como controlar. O sim do cliente, ele é incerto. Então, do cliente, né? É do No cliente. final das contas, quem decide... Eu não posso botar um revólver e dizer, compra aí. Então, esse que é o cenário. Então, o que a gente entende? Quando a gente começa a praticar e trabalhar, o que a gente cobra? O que a gente precisa cobrar? A gente precisa cobrar as atividades. E essas atividades, elas têm que ser cobradas diariamente. Porque outro grande erro, né? Qual que é o maior erro? Eu vou passar uma atividade para você fazer no mês e no final do mês eu vou te cobrar. Aí, se essa pessoa não fez durante todo o mês, eu perdi 30 dias. Então, eu passei uma atividade de 50 ligações na semana. Na segunda-feira, 10 ligações. Na terça-feira foi feita as 10 ligações? Não foi feito, foi feito 5. Então, quer dizer, o cara precisa de 45 agora. Agora, na terça-feira, ele fez 5 de volta. A probabilidade de ele não conseguir chegar no resultado de 100 ou de 200 mil é muito grande, porque 2 dias ele já falhou. Então o que acontece? Eu cobro no segundo dia essa pessoa. E quando eu cobro a atividade, o resultado passa a ser muito mais fácil de atingir. Vem por consequência. Eu brinco assim, ó, se você fizer tudo certinho, você vai sofrer compra. Você nem vai vender. Essa eu vou anotar. Você vai sofrer. Vai sofrer quando compra. Tá bom. Nossa, tá bom. Vou ter que te vender esse negócio. Vou ter que te vender para bater a minha meta. 100 mil, 200 mil, 1 milhão, não importa o valor. Sensacional. Vou ter que te vender. Isso. Mas por quê? Porque fez direitinho. Então, de novo, venda é energia. Venda é constância. É essa que é a diferença. É que as pessoas só olham bonitinho, só olham o contrato assinado. Mas assim, é muitas horas de trabalho. Dá resultado? Com certeza dá. Mas são muitas horas de trabalho. São muitas horas de dedicação. São muitas horas de estudo. Uma coisa que a gente fica aterrorizado quando a gente senta com um time de venda e pergunta qual o último livro que leu. Normalmente não vai nem lembrar um título, né? E se lembra, não é de venda. Não é de venda. É um romance, é um policial. Então, assim, ó, até o ousado meu xará, Thiago Concer, como é que é? Ele fala muito isso. Me mostre um vendedor que estudou igual um médico que eu te mostro um milionário. Né? Me mostre um vendedor que estudou igual médico que eu te mostro um milionário. Eu digo, cara, é fantástico. Isso que você falou é sensacional, porque a pessoa que faz medicina, ela estuda 6 anos, né, numa graduação, 4, 5 horas por dia. Quanto você estudou? E quanto que o nosso vendedor hoje estuda? Quanto que qualquer comercial aí, qualquer vendedor estuda? Na grande maioria das vezes, eles nunca leram um livro de venda. E hoje em dia, né, Thiago, tem muita gente boa falando, dando as dicas com vídeo. Às vezes você não precisa nem ler. Não gosto de ler, não tem problema. Hoje em dia, até o preguiçoso que não gosta de ler. O audiobook. Exatamente. E ainda resume. Numa semana, se tu quiser ouvir aí, se tu tirar 1 horinha por dia, tu escuta 10 livros. Então assim, e isso gera um conhecimento, gera uma riqueza. Em primeiro lugar, você começa conexões. Por quê? O nosso cliente, eu estava até falando, hoje a gente tem um ticket médio alto. E o nosso cliente, para ele entender se faz sentido ele
ele te dá esse dinheiro, Claro. ele vai te testando também. Então ele vai testando qual que é o teu conhecimento, vai testando em qual classe que você se encontra, como que está a tua cabeça, e isso é uma coisa que a gente percebe também. E quando você busca conhecimento e busca estar mais preparado, você consegue também ir quebrando as objeções e arrumando todo esse... Porque às vezes você não está lá preparado, talvez no mesmo nível de quem vai comprar, mas você talvez não esteja no mesmo nível social dele, mas você está preparado culturalmente com conhecimento, né? Isso. E isso é uma coisa que você comentou que é bastante importante. Eu sou economista e administrador, mas eu costumo falar que a minha profissão principal é vendas também. Eu digo que eu sou um vendedor economista, um economista vendedor. O pessoal na academia, na economia, com certeza, de repente, algum professor meu, colega, podem achar engraçado. Mas eu estudo sobre vendas. Leio, porque eu aprendi, eu não tenho dom nenhum. Eu era uma pessoa tímida, não tinha dom nenhum para vender, mas eu aprendi que o esforço, o talento e o conhecimento vencem o que às vezes é um mito, né? Que o bom vendedor é aquele cara falastrão. Isso, aquele cara que conta a história, que... E não tem, e não cada existe vez esse cara. menos. Por quê? Vamos lá. O vendedor, ele tinha uma força muito grande antes da internet. Então, antes da internet, o vendedor era o cara que tinha o conhecimento. Então, produto. O conhecimento do produto. Hoje, então, Google, ele era treinado. Não, isso. hoje o nosso cliente, ele vem com 70% pronto para venda. Hoje, o vendedor, eu me coloco dessa forma, hoje o vendedor é quase um curador. Hoje o vendedor é a pessoa que alinha as expectativas do cliente e tenta solucionar o que o cliente precisa. Vou te dar um exemplo do meu ramo. Certo. Um exemplo clássico do meu ramo. Todo mundo conhece, todo mundo entende, todo mundo sabe, todo mundo orça fazer um desenho, é muito simples. Mas vamos lá, eu pego, o cliente vem até mim. E aí, às vezes, ele foi lá e já fez um projeto, o projeto já está pronto. Então, ele vem com um projeto lá de um arquiteto. O apartamento, em algumas cidades, o imóvel é um pouco mais barato. Vamos supor, o cara trabalha com um imóvel de 2 milhões. Está com um imóvel de 2 milhões. O arquiteto foi lá e fez um projeto, ou às vezes até um projeto que vai gerar um custo aí para o cliente de R$1 milhão, imóveis. Então, o que eu faço? Como um vendedor, qualquer outro vendedor olharia e dizia, vou vender 1 milhão. Pouco bom, bati a minha meta no mês com esse cliente. E vou persuadir o cliente para ele comprar esse negócio de mim. Eu, com todo o conhecimento que eu tenho, eventualmente eu até poderia fazer. Porém, a venda, ela é recorrência. O vendedor que tem sucesso não é o vendedor que vende uma vez, é o vendedor que vende várias vezes para o mesmo cliente, é o vendedor que recebe as indicações. Isso que é o fantástico da venda. E aí o que a gente vê? Numa situação dessa, eu dou uma assessoria para o meu cliente. Pô, eu acho que nesse apartamento aqui, nesse imóvel, faz sentido você gastar 500 mil. 25% do imóvel, você vai gastar mais uns 10%. No restante, 30%, 35% seria o limite, talvez, que você deveria gastar no teu imóvel. Porque você vê a história toda do cliente. Às vezes é um cliente que está se mudando para um apartamento e tu nem sabe se ele vai gostar de morar no apartamento. Claro. Entende? Ah, não, mas o cara está botando 1 milhão no apartamento porque ele vai morar pro resto da vida. Ok, faz. Agora, quando é um cliente que pode ter dúvida, e às vezes é um cliente simples, que nem quer todo aquele luxo. Não é que eu estou dizendo para a gente não vender a mais, mas eu digo assim, às vezes não faz sentido. Então você tem que ter essa noção de mercado, ter estudado o teu cliente. Que cliente é? Qual que é a história desse cliente? Então eu fui lá e entendi a história desse cliente. Poxa, é uma pessoa que morou muitos anos numa casa, está indo para um apartamento, estudou a história do cliente. Então você vai sugerir que ele invista um pouco menos, que ele ajuste esse projeto. Não vai fazer nada ruim, porque o cara vai gastar 500 mil, é bastante dinheiro ainda. Só que vai ser mais condizente com o apartamento, porque se ela não gostar de morar naquele apartamento, se o cliente não gostar, ele vende o apartamento e ainda é lucrativo o negócio. Então, o vendedor hoje, eu acho que ele faz esse papel de conduzir
o cliente para a escolha certa. Para fazer a melhor compra. Para fazer a melhor compra. Para ele, para o cliente. Para o cliente. Não para o vendedor. Não apenas para a gente. Sim, porque olha com lá, certeza. O vendedor de carro, ele chegava, sentava na sua frente, por isso que eu te falo lá no passado, o que o vendedor de carro ele trazia? Ele era o único cara que trazia tudo que aquele carro tinha. E hoje o cliente chega lá, quando o vendedor começa a falar, ele sabe mais do que o cliente, do que o vendedor. Se não sabe, pega o celular aqui na hora e vai ver se o cara está falando o que realmente é. O vendedor nem sabe que estão lançando, ele já sabe que saiu. Perfeito. Né? Então isso não adianta, vendedor. Você que está vendendo aí, não se engana, cliente, porque não dá mais. Você vai perder o seu cliente. Então vai com honestidade, vai com clareza, entende realmente essa dor, entende o seu cliente de verdade e oferece para ele a melhor opção para ele. Sensacional. E como é que o que as vendas, elas, no teu ponto de vista, né? O que as vendas proporcionam para quem quer ter um negócio, para quem quer empreender, para quem já empreende? Qual que é a diferença que um bom vendedor, uma boa equipe de vendas faz um negócio? Venda é vida, né? Não existe... Na verdade, assim, ó, eu até ouvi uma coisa que realmente ficou muito forte. Muitos produtos excelentes estão em prateleiras de empresas quebradas, porque faltou a venda. E muitos, a gente fez até um comentário, né? Tem um monte de gente que apresenta o Léo da 300, Leonardo da 300 Franchise, ele comentou o seguinte: toda semana me aparecem aqui com um hambúrguer melhor que o McDonald's. Porém, não se sustenta. Não tem a ver com o melhor produto. Tem a ver com um modelo de negócio, com uma forma sustentável de venda, com um apelo comercial, com todo esse contexto. Então, qual que é o problema das pessoas? Não focar na venda, focar demais no produto. Claro que a gente tem que entregar no mínimo. Eu sempre digo, a gente tem que entregar no mínimo um pouquinho a mais do que a gente prometeu. Isso é o cenário ideal. Porém, a venda vem sempre antes. E eu duvido um empresário que tem sucesso hoje, que construiu, Éder, talvez até você vai poder compartilhar alguma coisa também, que não vendeu até o que talvez saberia que não ia entregar de verdade, mas vendeu. Depois correu atrás. Então, assim, para mim a vida... Eu se colocar na zona de conforto. Não, isso já aconteceu. Eu, como vendedor, a pessoa pediu, eu quero isso. Para tantos dias. Senão eu não fecho. Vou dar um jeito. E, talvez... e aí quem se sustenta, o cara que promete, dá um jeito. Que vai dar um jeito. Então, assim, ó... Aí isso é o comercial, né? Aí financeiro fica chateado, às vezes operacional fica chateado, mas... Eu sempre falo, se não há a venda... A conta começa quando o dinheiro entra. Eu vou dividir. Então a venda gera riquezas. Para mim, como eu digo, eu sou... Tem um monte de profissões que a gente foi construindo, mas quando me perguntam, eu digo que eu sou vendedor, porque para mim, realmente, o que difere, o que ajuda as pessoas, o que traz pessoas, o que gera riqueza é a venda. E não tem nada mais importante na empresa. E a gente tem esse problema sério, porque nós temos uma cultura onde o vendedor é meio que o vilãozão. Inclusive, se você for pensar, hoje nós não temos um bom filme que mostra um vendedor bacana. O vendedor está sempre ele é meio apedrejado, é o cara que engana, é o cara que quer te vender qualquer coisa. Antigamente, eu olhava para a pessoa assim, eu acho que ele ali, ele serve para ser um médico, não, serve para ser um engenheiro, não, para ser um advogado, não, consegue lá uma vaga de vendedor, isso é incrível. O cara tá desempregado, tá desempregado, qualquer coisa aí, pode ser até um vendedor. Isso. Tá tudo certo. Incrível. E sempre foi pejorativo. Incrível. E as pessoas, talvez, não davam esse valor. E hoje tem nomes aí fantásticos no Brasil hoje.
levantando essa bandeira muito forte, levantando isso, trazendo isso de verdade, construindo um ecossistema muito forte de vendas. E uma coisa que você falou que é super, super engraçado, porque existe dentro da própria empresa essa briga de egos, porque o vendedor sempre é culpado. Mas o bom vendedor, o fechador, ele vende e a vontade dele é vender de novo. E você falou uma coisa que é verdade, né? Normalmente o vendedor é o culpado. É o culpado. Por quê? Porque o que acontece? Aí o financeiro, porque prometeu, aí o conferente, aí todo mundo bate no vendedor. O vendedor é culpado de trazer muito serviço. Porém, nunca ninguém pensou, ou a equipe não pensa, e se ele não vender? Para mim, agora falando como um economista, se ele não vender é um cenário muito claro. Não há receita. Fecha as portas. Exatamente. Eu não conheço nenhum negócio que não gera receita, vendas é receita, que permanece por muito tempo. É Exatamente. Simples assim. Mas isso é cultura. Então, assim, na Divinize, nos nossos grupos de negócio, a gente briga muito pelo vendedor. Eu conheço. Quando há alguma reclamação, eu já digo, eu entendo isso. Vendedor é bagunçado mesmo. Não tem. Vendedor é bagunçado mesmo. Vendedor não passa algumas informações. Então o que a gente faz? A gente tira as informações. Você vende e você entrega o relatório do que você vendeu. Acabou. Você vai criando, mas não gera atrito. Vendedor é isso mesmo. O vendedor, o cara quanto melhor, o cara quanto mais vende, mais bagunçado ele é. O cara quanto mais... E isso é experiência de sempre. Eu brinco, é aquela história do craque do futebol, né? Tem que passar na casa dele, ele chega atrasado, você tem que prestar a chuteira, mas sem ele você não ganha o jogo. Ele não faz o gol, né? Sem ele você não ganha o jogo. Lembrei agora do Romário. Você vai ter que treinar, cara. Pra que treinar? Vai lá e faz o gol. E teve uma história do Ronaldo Fenômeno, não só do Romário, que foi interessantíssimo, eu gosto de futebol. Ele tava, acho que ele jogava no Milan, né? E ele conversando com o treinador dele, aí o treinador dele... Ronaldo, passou... Você sabe o nome dos zagueiros do time adversário que vai jogar com você? Ancelotti, que ganhou, acho que a 7ª Champions, perguntou pra ele. Ele falou, olha, eu não sei, mas eu tenho certeza que os zagueiros sabem quem eu sou. E normalmente o vendedor é alguém que não é compreendido na maioria das empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, gigantes. Ele não é compreendido nas corporações. Exatamente. Não é compreendido e não é valorizado. Valorizado que eu digo não é nem... talvez isso tenha até um cunho. Que o brasileiro tem esse problema, né? Eu não sei até o que se dá. É que o brasileiro ele tem até essa do ganhar a mais, do ter mais poder. Tem que ter a vantagem, né? Querer sentir-se mais importante que o outro. Mais importante que o outro. E isso eu acho que vem até no mundo. Existe uma pesquisa de uma faculdade renomada que eles, uma universidade grande lá dos Estados Unidos, que eles fizeram o seguinte, uma pesquisa seguinte. Eu e você, cunhados ou parentes, eu vou dar um aumento para o Éder de 50%. Você vai ganhar um aumento. Eu, Thiago, vou ganhar um aumento de 50%. Perfeito. Porém, você vai ganhar o dobro que eu, ao mesmo tempo. Perfeito. Mais de 60% das pessoas não querem um aumento de 50%, porque você, que é meu cunhado, que é meu parente, que é meu amigo, vai ganhar o dobro que eu. Então, eu prefiro não ganhar os 50%, a deixar você ganhar 50% do meu salário, ou o dobro do meu salário. Então, isso eu acho que é meio mundial, esse egoísmo das pessoas. Então, o vendedor, talvez, em todas as organizações, ele é uma das pessoas que mais ganha também. Então, talvez um pouquinho desse cenário, é o cara que não faz nada e que ganha mais dinheiro.
É o cara que está passeando na rua e ganha. Então talvez é um pouco disso. Isso eu já ouvi também. Ah, pô, você passou o dia inteiro, várias reuniões, tomando conversando. cafezinho. Exatamente. O que você fez hoje? Ah, não fez nada, fez né? nada, Tava não. só tomando cafezinho, água e conversando. O financeiro, como eu sempre tive envolvido no financeiro também, sou formado em administração, e isso é uma coisa terrível também, né? Ah, tá sentado lá, né? Passou o dia, o economista deve sofrer com isso, né? Passou o dia lá fervendo, fritando a cabeça. Ah, não fez nada, estava sentado, né? Pensando um jeito de resolver De uma resolver coisa um baita de um problema, né? Com isso, certeza. Isso também é a cultura do brasileiro. O brasileiro ele enxerga o trabalho muito braçal, né? Não valoriza essas pessoas que têm a estratégia. Não valoriza o resultado. Exatamente. Então eu acho que tem um pouquinho de cada coisa aí junto, né? E se você fosse dar, a gente gosta bastante de trabalhar com dicas e ideias. Para às vezes você que está começando num negócio, às vezes você já está no negócio e não está dando tanta importância na tua equipe de vendas, no comercial. Que diferença e que dica que te daria o quanto que o comercial faz diferença num negócio? Então, eu acho que tudo que a gente falou já ficou muito claro da importância da venda. Mas estruturar a equipe comercial. Para mim, isso deveria ser, antes de você montar a sua loja, você deveria estruturar a sua equipe comercial, sua equipe de venda, criar estratégias e testar muito. Testar da onde vem, como quais são os canais que estão me trazendo mais resultado, testar muito, testar o tempo inteiro e realmente criar metas e criar atividades. Eu acho que isso é o essencial, porque a gente contrata uma pessoa. Contratação é um outro tema que eu acho que a gente deveria dar uma pincelada depois, porque a contratação também é muito importante. Mas a gente contrata uma pessoa aqui. Contrata uma pessoa e a gente diz assim, vende. Mas como que ela vai vender? Vende o quê? Como? Para quem? Quando? Você é o dono do negócio todo. Então você tem alguma coisa bem alinhada? Qual que é a persona do teu cliente? Para quem que vai comprar? Onde você busca o teu cliente? Exatamente. Então, em primeiro lugar, quando você contrata essa pessoa e ele entra no teu time, tu dá o treinamento suficiente, o treinamento necessário para ele e mostra qual é o caminho que ele tem que percorrer? Um ponto. Você passa as atividades para ele, que atividade, como eu já falei, é a atividade que vai gerar o resultado. É igual na academia, né? 5, não sei o quê. 15 dias. Eu não sou muito especialista em academia também, mas se você bora lá. Mas se você seguir vai lá, dar certo. Se você não seguir, não vai dar. Não vai resolver. Perfeito. Então o que acontece? Mostra o caminho e gera outra coisa. O cara não está chegando, mas não está chegando no quê? Qual que é a tua meta? Mas não meta louca. Qual é a meta baseado em dados, baseado em matemática, média? Porque isso, mensurar a meta, você falou uma coisa que é um assunto muito legal, que tem muita gente que não sabe mensurar. Ela acha que a pessoa deveria vender X mil reais. Vender muito. Mas isso é pouco ou é muito? Vender muito? Isso. Depende, né? Às vezes o que ela acha que é muito pode ser pouco, porque o negócio tem muito mais possibilidade. E às vezes o que ela acha que, não sei se você concorda comigo, o que ela acha que é muito é impossível. É impossível. Porque não vender. tem como, porque e não outra tem coisa, vender pessoas por vender. clientes. Vender com margem, vender com desconto, vender sem desconto, o que é? Qual que é a minha métrica? Eu tenho uma margem do caramba, vamos baixar custo? Não, a minha margem é pequena, eu preciso vender vendas boas. Então eu acho que assim, o maior problema de vendas talvez seja que aquele passo antes da venda não está bem desenhado. Que o passo onde eu preciso organizar com o vendedor, passar detalhes para o vendedor, instruir o vendedor por onde ele começa, construir esse método de venda, o caminho, porque o caminho é um só. Para cada empresa, o caminho é um só. Qual que é o caminho de quem compra móvel de alto padrão? Qual que é o caminho? Por onde que ele vai? Qual que é a minha persona? Qual que é a persona da Carol Cortinas?
quem que ele vai atuar, onde vai ser o maior nicho de mercado dele, para quem que eu vou ofertar o meu produto. Então, assim, eu tenho pessoas que se eu for ofertar hoje, não faz sentido algum. O meu cliente, o meu vendedor que entrou agora, ele vai começar a bater e não vai ter resultado. Porque não é o público-alvo. Porque não é o público-alvo. Não é para quem é o produto. E quem tá lá deveria ter muito claro para onde vai, quem vai buscar, aonde vai buscar. E isso eu acho que é muito legal. Eu acho que você deu uma dica assim sensacional, Thiago, porque muitas vezes a gente dá importância, né? Quero uma boa pessoa, quero ter quero ter uma loja, um ponto de vendas bacana, mas não queria um método. E cultura também, porque exatamente. Olha só, as pessoas contratam por currículo e demite por comportamento. Exato. E demite por cultura. Então, qual que é o problema? Falando em contratação, você tem esclarecido o que você não abre mão? A cultura da tua empresa? E você tem muito claro para você quem você tem que contratar para aquele cargo específico? Porque é o seguinte, eu quero falar com um vendedor. Vamos lá. O vendedor, qual que é o maior problema do vendedor? O problema do vendedor é rejeição. Mas tomar não. Rejeição. Não. Perfeito. E o seguinte, para mim, o não é a minha festa. Porque quando o cliente fala não, comecei a vender para ele. Até então eu estou apresentando. Vamos lá, eu apresento um projeto lindo pro cara. Perfeito. Falou, não posso comprar, não dá, é muito caro. Quando ele fala não, eu entrei no jogo. Enquanto ele não falou não, eu nem sei se eu vou vender para ele ou não. Mas quando ele falou o primeiro não para mim, ou quando ele começou a criar objeções, eu entro no jogo. Agora eu posso vender para ele. Já falei da minha empresa, já falei do meu produto, já falei de tudo. Quando ele disse o primeiro não, aí quando eu falo o primeiro não, o que acontece? Isso é comportamento. Quando eu falo o primeiro não, eu contrario você. Quando eu contrariei, acabou. Um cliente contrariado, ele se bloqueia para você e você não tem mais acesso nenhum ao cliente. Sensacional, porque eu acredito que 50% dos vendedores, quando eles recebem o não, eles já murcham. Tá bom. Ou eles vão contra o cliente, isso. Que daí ele gera um desconforto gigante. E como é que você faz? Quando você recebe o não, você me apresentou o projeto aqui, aí eu falo, pô, Thiago, é lindo, mas eu acho que isso não vai dar para mim, não vou poder. Então, eu já tive experiências com outros clientes, e a grande maioria dos clientes, eles também falam isso. Acham que esse negócio é um pouco caro, está acima do preço de mercado. Agora, vamos lá. Você entende que o que eu ofereci para você, hoje nós não somos o melhor preço. O que eu estou te entregando aqui é valor. Eu estou te entregando um produto de qualidade que ele fica um pouco acima de algo inferior, porém ele não é o mais caro da cidade. Hoje o meu produto ele é X% mais barato do que alguma outra marca. Então hoje o que eu estou te entregando é uma solução interessante para você. Você vai ter um produto com muita qualidade, tanto quanto X, pagando menos percentual do que isso. Eu acho que não é legal você... Quando você fala um não, e você devolve com também outro não, eu acho que não faz sentido. Agora, o cliente, você quebra ele, quando ele fala o seguinte, quando ele fala um não está muito caro e você concorda com ele se perde. Ele diz, como assim? Como assim? Exatamente. Eu falo, não, Thiago, tá muito caro. Isso sim, não tá muito caro isso mesmo. Não. Como assim? Eu concordo. Teve pessoas, aí quando eu digo que tem pessoas que também falou isso para mim, ele disse, caramba, não sou só eu que acho caro, é outras pessoas. Porém, eu acho, e aí eu pergunto, faz sentido para você? E se não fosse, porque também tem mais um detalhe, que é bem legal, a maioria das pessoas mentem a objeção. A primeira objeção, na maioria das vezes, é mentira. Entendi. É mentira. Então, quando você faz isso, você abre o coração. Ou não é de verdade. Não é aquilo. Não é por aquilo. Não é por aquilo. Eu não estou comprando aquilo é uma objeçãozinha. Aí eu concordo com ela,
mostro que nós não somos o mais caro do mercado, mostro o meu valor e digo assim, e se não fosse o preço, se não fosse o valor, tem mais alguma coisa que você me diria? Aí ele vai dizer, não, pois é, porque eu não consigo pagar, porque vai ficar muito pesado. Essa é a verdade. Não tinha a ver com o valor, não tinha a ver com o preço do projeto, tinha a ver com que ela não tem caixa agora. A condição financeira dela no momento, perfeito. Com a condição financeira dela. Então tu vai precisar equalizar uma condição de pagamento. Aí eu vou equalizar, eu vou dizer, mas poxa vida, se não fosse, se é só a condição, se a gente ajustar aqui uma condição que caiba no seu bolso, vai fazer sentido para você? Provavelmente essa cliente, poxa, é o que eu queria, vai fazer muito sentido. Como é que tu vai fazer essa mágica, Thiago? Como é que tu vai fazer essa mágica? Aí a gente começa a criar, talvez até também outro detalhe, a venda ela é muito nisso. Como que você pode criar uma forma desse cliente comprar de você também? Então tem muito não a ver só com você vender. Cara, você vender, o cliente pagar e ser da forma que tu quer, isso é um cenário perfeito. Tirador de pedido, né? Cenário perfeito, mas não existe isso. Então a gente vai criando condições. Hoje, eu acho que você também, em todos os nossos negócios, você como empresário também, o que a gente faz hoje para viabilizar algumas coisas, para construir algumas coisas que vão fazendo sentido? Você vai fazendo... Você pega um apartamento no negócio, você pega um carro do cliente, e aí que a gente vai construir. Vira cliente dele. Vira cliente dele, uma permutinha, sou rei da permuta, pensa num trem que é bom. Ou seja, ocorre uma ginástica financeira para você viabilizar para que gere o negócio. Então, claro. Assim, ó, o que acontece? Eu acho que assim, você entrar aberto na mesa, para você tá ali disposto de ouvir, claro, verdadeiramente, resolver as objeções, porque o vendedor, daí o fechador é esse, tem todo esse caminho da venda. E o closed mesmo, o que fecha mesmo, ele é um apagador de arestas. Ele vai aparandinho, ele vai equilibrando a balança. Porque sabe aquela balança das objeções. É igual aquela balança dos pesos, né? Aqui tem que fazer com que ela pare. A hora que ela parou retinho, isso, deu um negócio. Esse é o negócio. E esse fechador é aquele cara que eu te falei, que quando tem um primeiro não, ele diz, agora eu entrei. Agora esse já foi um insight muito legal. O juiz botou meu número para dentro, eu tô no campo. Para você que é vendedor como eu, lembre-se, quando você tomar o primeiro não, vai para cima. Aí que o jogo começou, né? Igual um lutador de UFC, né? Você tomou o primeiro golpe, você não tá nocauteado, o juiz não parou a luta, cara, tô no jogo. Tô vivo. Resistir a essa e vou para cima para virar esse jogo. Perfeito. E o vendedor tem a ver com essa musculatura. Isso foi uma comparação fantástica, porque tem a ver com quanto quem vende mais é o cara que aguenta apanhar mais. É a resistência. E você sabia que os grandes campeões do UFC normalmente são não foram os que mais bateram? Não, exatamente. É os que estão preparados para se defender mais. Exatamente. Você pode ouvir isso. O lutador queixo de vidro nunca é campeão, cara. Exato. Ou ele é campeão, fica uma vez com o cinturão. Exatamente. Porque na próxima... É um tapa, sempre vai tomar uma, exatamente. E a mesma coisa, na venda é a mesma coisa. Então lembre-se, se você quer vender e quer performar mais, se você tem um vende X e quer vender 50%, 100%, 200%, 500% a mais, você vai ter que sofrer. Vai ter que apanhar. Trabalhar umas horinhas a mais que não mata ninguém, não faz mal para ninguém. Mas vendedor trabalha, pô, nem trabalha. Nem trabalha, né? Toma cafezinho. Chega. Também como tem assim trabalhar, pô, isso também é um negócio, né? Porque o que acontece? Isso também, eu acho que ajudou a estragar a nossa classe, né? Por quê? Porque também tem esse cara, né? Tem esse cara que vende o X e daí ele passa o resto da semana na praia. Então também tem esse cara. E eu vejo que uma das características do vendedor para eu contratar é a ambição.
Eu gosto. É o motivo, né? O cara que quando eu vou quer entrevistar o cara, quando ele fala assim, eu quero ganhar 5 mil. Eu digo, tá, mas pra quê? Pra vender? Então vai embora. O cara tem que dizer, eu trabalho por 5 mil, mas eu quero 50. Mas é só 50? Não, eu quero 100 depois. Ah, cara. Então, o vendedor, eu acho que uma característica, daí também é na contratação. Claro, com certeza. Mas a gente tem que construir. Eu vou pegar os representantes comerciais da vida aí, né, cara? Isso são um exemplo de um vendedor. Cara, qual é a característica desse cara? Um cara 50 e pouco, 60, já com a chacrinha, os filhos criados. Que jeito que vai vender? Passa lá com a pastinha dele, com 10 produtos, se não comprar esse. Mas isso mudou. Vai pegar vai vender o produto que é mais fácil. Vai vender algumas linhas. Isso mudou, Thiago. E eu vou contar uma história sobre esse caso representante que é interessante. Recentemente, eu não vou mais muito a feiras, e num dos negócios a gente estava numa feira, uma empresa que passaram várias vezes na nossa... Eu não costumo atender o cara que vai lá, o representante, eu nunca atendo. Eu atendo o vendedor, mas o cara que quer passar um pedido muito raro. E eu conheci uma empresa que... e a gente fez uma compra, e depois... mas o cara já passou do... pois é, como é que eu não compro assim, cara? Eu nunca tinha minha hora para estar lá. Agora não, eu vim aqui e é isso, e eu acho que é sobre isso que você falou também, a proatividade. Porque, claro, aqui a gente não está falando de uma venda onde você espera o cliente chegar até você, com todo respeito. Não é uma venda que existem formas de vender. Por exemplo, estou numa loja, num shopping. Você pode ser o vendedor que você espera o cliente entrar, ou você pode ser o vendedor que tem um Instagram, você mostra lá a roupa, você atende o cliente que está entrando e a pessoa que está vendo. Porque às vezes o vendedor ele fala, pois é, mas eu estou aqui, a pessoa não entra. Mas cidadão, mas serve para tudo. Faz com alguém, cara. Chama alguém, acha alguém, cria a tua oportunidade na vida, senão tu vai morrer na casca. Serve para tudo. Vamos lá, nós empresários. Qual é o teu tempo de ir lá comprar uma camisa nova? É pouco, muito pouco. Quantas vezes você dizia, já tá na hora de trocar meu guarda-roupa. Mas tem um vendedor que já te vendeu, que te ofereceu levar na tua casa uma camisa? Não, não tem. E eu percebo que você falou uma coisa legal de roupa. Até minha esposa está assistindo, ela fala, quando eu vou comprar sapato, assim, eu não sou igual mulher. Mulheres, me perdoem. Mulher gosta de sapato, então ela tem vários. Nós homens temos menos, né? Mas, eu quero um sapato novo. Tem menos e só usa um até acabar. Exatamente. Mas se eu, por exemplo, quero ter 2 ou 3, como eu não vou sempre na loja, eu já vou lá, eu compro um... mas é engraçado que eu vou te falar, sou eu que compro, não é o cara que me vende. Ele vou lá, gostei de um, você gostou dele, ele me vende esse. Eu falo, cara, e aquele ali, e aquele outro. Normal. Então, e é isso que vai fazer a diferença. Tu falou uma coisa... Isso que vai fazer a diferença. Então, assim, eu tô lá sentado, o empresário lá tá pagando uma fortuna naquela loja do shopping. Isso. Um puta estoque lá dentro, e o bonitinho tá olhando no Instagram, velho, enquanto não chega um cliente. Então, assim, a gente até acaba tendo razão de odiar um pouquinho os vendedores, né? Porque tem um pessoalzinho aí que realmente acaba com a gente, né? Aí fica difícil. Entende? Porque é isso que a gente está falando. Olha as necessidades. Poxa, se você pega lá, por isso que para tudo tem essa técnica, tem essa construção. Se você pega vamos lá, um vendedor, e ele tá lá vendendo a camisa para você, você comprou uma vez a camisa com ele. Cara, esse cara tem que vender para sempre camisa para você. Exato. Esse cara tem que te ligar todo dia e te oferecer todo mês. E isso não é uma prática. Tiago, a nossa conversa foi sensacional. A gente teve vários e vários insights. E a parte final eu acho que ela serve para fechar com chave de ouro. Precisa ter atitude, né? O vendedor precisa ter atitude. Energia, cara, né? Exatamente. Eu vejo você falando ali, você chega... Então, o cara que vai vender a meta e o que vai vender 2 vezes a meta ou 3 vezes a meta é a atitude. Isso. Até porque eu penso assim, a meta, ela tem que estar lá dentro da minha empresa. A meta é o meu chão. Eu não aceito não chegar na meta e eu não uso ela como o meu topo. Eu uso ela como o meu chão. Isso daqui é o que eu vou fazer se der tudo errado.
Então eu não uso a meta como topo, até porque ela te limita. Claro. Eu digo, ó, isso daqui é o que a gente tem que fazer, se tudo der errado, isso aqui paga nossas contas. E eu busco dali para frente, daí sem limite. Todos os meses. Sensacional. Deixar aqui de novo o contato do Thiago, o contato da Divinize, o contato dos nossos patrocinadores, né? Carol Cucinas e Carol Decor. Manda pro teu amigo, te inscreve no canal. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Você já sabe, né? Todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente sempre tem conteúdo novo, de qualidade. A gente teve muitos e muitos insights. Se você tá até aqui, viu, agora, eu tenho certeza que vale a pena você rever, pegar lá, anotar, porque você vai ter excelentes insights e vai vender mais. Se você, não sou vendedor, não quero ver, não tem problema. Você vai ter que ter alguém na sua empresa que é o vendas, e se ele usar essas técnicas, ele vai melhorar teu faturamento. Quero te agradecer muito pela tua presença, Thiago. O tempo passa rápido, a gente já tá aqui mais de 1 hora falando sobre empreendedorismo e a gente caiu em vendas, que é algo que você é vendedor, eu sou. Então, se a gente bobear, a gente vai ficar aqui 4, 5 horas. E vendas é um assunto inesgotável, né? Não acabaria, né? Não acabaria. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelas tuas dicas, insights. Parabenizar ali pelo sucesso, pelo trabalho que você faz. Obrigado também, obrigado pelo convite. E sempre que quiser, só dar um alô, que estaremos aqui também para conversar mais um pouco e para tentar, de alguma forma, ajudar. Eu acho que essa mexida é a provocação. A provocação. Eu acho que isso faz a gente sair da onde a gente está. Essa mexida, essa provocadinha que dá de chegar, dá de fazer a mais. A gente nunca está tão bom que não consegue melhorar, que não consegue entregar mais. Então, eu acho que essa conversa foi realmente para provocar, para dar uma chacoalhadinha aí no povo, que consegue entregar mais, consegue fazer algo diferente. Sem dúvida. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.